O que é a capoeira? Uma pergunta que pode ser fácil ou difícil de se responder, não é verdade? Se vocês perguntarem para os mestres de capoeira o que é a capoeira, eles com certeza vão poder responder muito melhor essa pergunta do que eu. Mas cada um deles vai ter uma resposta diferente. Isso é normal, porque a capoeira realmente é muito plural. Mas o que é a capoeira do ponto de vista histórico? Né? Como nós podemos conectar uma prática feita há mais de 200 anos atrás até hoje pelo mesmo nome? Então eu vou pensar um pouco sobre isso nesse vídeo. Para quem não me conhece, eu sou o Felipe Amado, sou professor de História, professor de Capoeira. Então, antes de responder essa pergunta, vamos pensar em outra pergunta. Por que estudar a história da capoeira? Então, quando a gente fala em história, a gente pensa que é a história tradicional de nomes, fatos, datas, de decorar acontecimentos. Isso é chato, eu acho chato estudar a história dessa maneira. Então, para mim, isso não é estudar história. Quando nós falamos de estudar história, estamos falando em estudar processos, né, transformações ao longo do tempo. E principalmente em estudar o passado para compreender o presente, para compreender a nossa sociedade, né? Para compreender nós mesmos enquanto ser social, né? Como a sociedade evoluiu ao longo do tempo, como as práticas culturais, políticas, econômicas evoluíram ao longo do tempo até chegar atualmente. Então, estudar história é entender, né, sobre nós mesmos e sobre o que nós fazemos. Então, se você é capoeirista, obviamente estudar a história da capoeira é fundamental para você entender o que está acontecendo, para você entender o que você faz, né? E a história da capoeira não está ligada diretamente com a história do Brasil. Então, estudar a história da capoeira é também estudar a história do Brasil. Para vocês terem uma ideia, a capoeira ela foi a principal prática cultural escrava e negra durante o século XIX. E poucos historiadores dão a devida importância para isso, poucas pessoas dão a devida importância para isso, né? Então ela teve um papel muito grande na história do Brasil como um todo, e nós devemos estudar para entender a história do Brasil e para entender o que nós fazemos, né? A prática da capoeira. Bom, dito isso, vamos voltar à nossa questão original sobre o que é a capoeira. Eu selecionei em 3 pontos que conectam historicamente a capoeira ao longo de sua história. Então, primeiro, ela é uma prática diaspórica, né? Ou seja, uma prática intimamente ligada à diáspora africana. A diáspora africana nada mais é do que o sequestro, né, e a escravização de milhares de africanos durante mais de 300 anos e a vinda desses africanos escravizados principalmente para as Américas. Então a capoeira ela está intimamente ligado à diáspora africana. Isso é uma herança que vem desde o seu início até hoje em dia. E eu não estou falando de origens aqui, né? Depois eu posso gravar um outro vídeo falando sobre as origens e os mitos de origem da capoeira, né? Eu estou falando aqui sobre uma herança cultural e uma identidade que permeia a capoeira até hoje em dia, que não pode ser esquecida e tem que ser valorizada, né? Que é a sua íntima ligação com a diáspora africana. Depois, a capoeira é uma prática polissêmica, né? Ou seja, ela tem vários sentidos, vários significados, e ela sempre foi assim, né? É impossível definir ela de um único jeito. Ela é uma filosofia, ela é uma luta, ela é uma brincadeira, ela é uma dança, ela tem música, né? É envolto na musicalidade, então ela sempre foi uma prática polissêmica. E seus significados são dialéticos. Essa seria a terceira coisa. Então a sua dialética de significados, ela é ao mesmo tempo uma luta e uma brincadeira. Ela é ao mesmo tempo violência e camaradagem.
ela ao mesmo tempo musicalidade, né? E ao mesmo tempo ela é um esporte. Ela ao mesmo tempo está envolto no mundo do trabalho e envolto no mundo da malandragem. Historicamente, ela sempre esteve envolta nesses dois momentos. Então, conflitos e rivalidades, né? Disputas e resistência. Então, essa dialética de significados também define historicamente a capoeira ao longo do tempo. Tá certo? Então, se vocês gostaram aí do vídeo, dá um like, se inscreve aí no canal, que eu não sei ainda para que serve, mas deve servir para alguma coisa. E aí, depois eu vou fazer mais um vídeo sobre os mitos de origem da capoeira. Beleza? Então, valeu, forte abraço, até mais.